Como lidar com assuntos delicados no começo de um relacionamento? Nem sempre é fácil, né? Fica aquele medinho de como o outro vai encarar aquela realidade a seu respeito, aquela característica, aquela parte da sua história. Como lidar com isso? Vamos conversar sobre isso hoje? Eu sou Laila Pincelli, sou psicóloga, sou especialista em terapia de casais. Antes de mais nada, gostaria de te convidar a conhecer o meu curso Como Ter um Relacionamento Saudável, onde eu trago todo um trabalho de desenvolvimento emocional, envolvendo várias questões que são importantes para que você se sinta pronto, confiante para desenvolver uma relação positiva, uma relação saudável. É só acessar o link que está aqui no descritivo do vídeo, no YouTube, ou na minha bio no Instagram, tá bom? Olha, quando eu pensei em abordar esse tema aqui com vocês, logo me veio à mente uma cliente que eu tive há muitos e muitos anos, no comecinho da minha carreira. Eu não sei se vocês sabem, alguns talvez saibam, eu comecei, né, minha especialização foi em reabilitação de pessoas com deficiência física, né, portadores de deficiência física. E neste trabalho, eu ainda muito novinha, recém-formada, gravou muito uma história de uma moça que era modelo e ela tinha sofrido uma amputação no pé num acidente que ela teve. E nessa nossa conversa em terapia, ela me perguntava, né, a limitação dela era discreta ali, então ela tinha uma prótese e ela conhecia as pessoas e ninguém sabia qual era, que ela tinha uma amputação, que ela não tinha um dos pés. E até que ela conhece um homem e ela começa um relacionamento com essa pessoa e ela estava num dilema muito grande, em que momento que ela ia abordar esse assunto. É lógico, né, que para ela estava ali, né, e muito compreensível, o medo da reação dele, o medo de que ele não aceitasse isso, de que ela se sentisse de alguma forma rejeitada por ele por conta dessa limitação física. E aí a gente foi desenrolando, vou falar mais sobre isso ao longo do vídeo. Aquilo tudo me marcou muito, né? Porque assim como essa moça, numa situação assim tão evidente, né, de um assunto delicado, a gente vê que assuntos delicados fazem parte da vida de todos nós. Alguns mais cruciais, outros mais corriqueiros, mas de alguma maneira, quando a gente fala em nova relação, no novo envolvimento com alguém, é bastante comum que surja esse desconforto. Então, desde o fato de dizer que tem filhos, até o fato de dizer com o que trabalha, o falar sobre a sua história de vida, uma história, um passado talvez, que você não se orgulhe tanto, o fato de estar desempregado ou desempregada, a sua condição social, infertilidade, né? Recentemente estava com um caso no consultório em que esta era a questão, né? Em que momento que eu trago para essa nova relação, para um contato com alguém, esse tipo de assunto. Eu não quero ter filhos, eu cuido de alguém, eu moro com a minha mãe, eu trabalho com o meu ex-marido. Como essas coisas vão ser compreendidas por aquele meu novo parceiro, pela minha nova parceira, e como isso implicará na continuidade da relação ou não. Vocês veem, assuntos delicados estão aí. Só que o grande ponto é que o que é delicado para cada um de nós é diferente. Eu trouxe aí, por exemplo, a questão de ter filhos. Algumas pessoas lidam com isso com naturalidade. Outras pessoas entendem que isso não é um assunto delicado para eu falar para um novo conhecido, para alguém que eu comece a me relacionar. Então aí a gente chega num ponto. O que é delicado para mim, para você ou para quem quer que seja, varia muito. E varia de acordo com o quê? Varia de acordo com o quanto aquela questão está bem resolvida internamente para mim. Então, se para mim o fato
Falei aí da questão de ter filhos, mas poderia ser até mesmo dessa moça que eu falei da amputação do pé. A questão do desemprego, qualquer uma dessas questões. Como isso está resolvido para mim? Como isso está resolvido para você internamente? Qual é a sua aceitação a respeito deste fato, desta sua história, dessa sua característica, deste seu valor? Dependendo de como você estiver lidando com isso emocionalmente, como aquilo lá está guardadinho dentro de você, né? E a gente chama de bem resolvido, nesse sentido de que é um fato. Eu já aceitei, eu já lido com aquilo com resiliência, né? Então, na maneira como eu vou trazer para o outro, isso está como base, né? O que a gente sente sobre as nossas histórias, sobre tudo isso aí, é o que vai fazer com que eu traga esse assunto para o outro com mais naturalidade ou não, com mais dificuldade ou não. Mas ok, então não tem como a gente fugir, tá, gente? Da gente trabalhar internamente essas questões, trabalhar a nossa resolução com relação a essas coisas. Não tem escapatória. Mas ok, alguns assuntos, mesmo então eu lidando bem com estes fatos, o meu irmão está preso. Algumas, já tive histórias assim, né? O meu pai está preso, meu irmão está preso, não sei como eu vou falar, o que a pessoa vai pensar sobre mim. Primeiro, as coisas que determinadas coisas aí não definem quem você é. Não diz mais ou menos a seu respeito. É um outro ponto para a gente pensar. Só que ok, aí a gente pensa, poxa, mas vou falar sobre qualquer um desses assuntos aí, vou falar que eu não posso ter filhos, eu não tenho condições de ter filhos. Como que o outro vai encarar isso? Gente, sim, as questões são sim delicadas, mesmo que eu já esteja ali melhor resolvido com um fato, né? Já aceitei que eu não posso ter filho. Por exemplo, eu lido, é o meu pai que fez alguma coisa errada, não eu. Né? O que o meu pai fez não diz quem eu sou, de onde é a minha origem, né? Enfim, tudo isso eu já lido melhor. Mas sim, podem ser assuntos delicados para trazer numa nova relação ou em qualquer relação. E aí é muito importante que você lembre do seguinte assunto, da seguinte questão. Tem algumas coisas que são imutáveis, né? Ou são uma realidade que estão ali e elas fazem parte daquele seu dia a dia, fazem parte, como eu disse, da sua história e não vai mudar. Ou vai mudar daqui a algum tempo, mas não deixou de existir. Então, é preciso tomar o cuidado para não guardar, não relutar, não adiar demais este falar para o outro, esse revelar para o outro. Lógico que existem assuntos e assuntos, mas na grande maioria deles, tá? Pense sobre isso. Tem algumas coisas que não vão significar simplesmente uma omissão. Eu só não te contei que eu tinha filho. Não estou, gente, pelo amor de Deus, eu não estou trazendo que essas coisas todas que eu coloquei como exemplo, que elas sejam problema, que elas sejam razão para você não conseguir ter alguém, tá bom? Eu estou trazendo coisas que as pessoas me procuram, os meus clientes no consultório já me trouxeram de alguma forma como dificuldades, tá bom? Não estou colocando critério de valor se isso é bom ou é ruim, tá bem? Mas foram dificuldades que as pessoas de alguma maneira já trouxeram, já chegaram até mim com essas questões, tá certo? Quando você deixa de falar determinadas coisas, por exemplo, sobre filhos, não falo sobre ter filhos, que eu tenho filhos, ou não digo que eu não posso ter filho, né? Ou não digo que eu não quero ter filho, é uma coisa que para mim está determinada. Determinadas coisas não vão ser vistas se essa relação continuar com isso escondido, não vai ser visto como, esqueci de falar, eu só omiti, não foi mentira. Não, serão coisas tão relevantes e algumas que não dá para se esconder,
que quanto mais você demora para revelar, para falar, tocar neste assunto, mais complicado deve ser você trazer isso lá na frente. Mais emoção, né? Porque às vezes as pessoas, olha o que eu escuto, às vezes, será que não é melhor? Essa moça, a primeira moça que eu falei na amputação do pé, ela falou assim, será que eu não preciso ter mais envolvimento com ele? A gente está mais tempo junto para que eu fale? É lógico que não cabe a mim, não coube a mim determinar quando seria o momento que ela falaria. Por quê? Porque ela precisaria se sentir confortável com isso, tanto que tem a ver com aquela questão da resolução dentro dela, né? Como aquilo estava melhor resolvido, melhor aceito por ela. E foi o que aconteceu, né? Quando ela, aos poucos, conseguia lidar melhor com o fato, ela conseguiu falar, não foi nesse primeiro namoradinho aí, primeiro conhecido, mas foi em seguida que ela pegou e trouxe esse assunto. E aí ela começou a preferir falar isso logo no início, né? É lógico que não é uma apresentação ali, eu tenho filhos, não é uma apresentação que precisa ser formal, é ao longo de uma conversa, onde você vai introduzir este assunto como algo delicado para você. Olha, eu não sei como é para você, mas eu preciso te falar de um assunto que para mim é delicado, né? E essa pode ser uma das formas de falar. Em outras situações, quando vocês estão falando sobre um assunto que cabe, que tem a ver com aquilo, lembrei de um assunto agora, de um tema que para algumas pessoas é delicado, para outras não. Uma cliente que começou a sair com um homem e num determinado momento eles estavam, há um jeito de falar, eles estavam falando sobre religião, sobre questões, tinha a ver com algum filme que eles tinham assistido recentemente, e ela queria falar sobre a religião dela, que é uma religião que muitas vezes as pessoas têm um certo preconceito, porque não conhecem muito e tudo mais. E então, no meio daquela conversa, ela trouxe, eu não sei se eu já, acho que não conversei com você ali pelo WhatsApp, mas eu sou da religião tal, né? E ela sim percebeu um certo estranhamento inicial da parte dele, mas como esta é uma questão bem resolvida para ela, mas que ela sabe que para as pessoas existe um certo preconceito, mas como para ela estava tudo bem, ela não levou aquele estranhamento dele como um problema em que ela pega e reage com agressividade. Eu sei, as pessoas às vezes se assustam quando eu falo, mas às vezes é porque não conhecem direito. Você já conheceu alguém que é dessa mesma religião, você sabe um pouquinho? E o papo fluiu muito gostoso, né? Onde ela pôde trazer para ele uma realidade que ela vive, que é natural para ela, já bem resolvida. Então você vê que aí ela não reage com agressividade no olhar dele de estranhamento. E ela pôde explicar, e não foi isso, apesar do estranhamento inicial dele, que fez com que eles se afastassem, tá? Que é aquele medo, né? Vou falar sobre uma determinada coisa e o outro vai se afastar de mim, tá? Porque tem uma outra coisa, gente, já perdi aí a minha conta, mas acho que a terceira coisa, que as pessoas, né, aquilo que para você é um grande problema, que para você é uma coisa assim delicada, às vezes para o outro isso não tem este peso todo. Às vezes, em algumas situações, a pessoa se identifica com aquela sua realidade. Quando você revela algo sobre você, com jeito, né? Quando você pega e fala sobre quem você é, sobre essa história. Tive uma história de uma moça que o pai tinha sido preso por uma coisa grave que ele tinha feito, e aquilo era muito constrangedor para ela. Ela passou por muitas coisas por conta dessa prisão do pai. E em alguma situação, é lógico que ela não foi se apresentar para a pessoa, olha, meu pai está preso, porque não faz sentido, certo? Mas quando eu estou numa conversa, e aí você precisa avaliar qual é o nível de conversa que você já está tendo com esta nova pessoa.
Vocês estão ainda naquele bom dia, boa tarde, tudo bem e não tem assunto? Talvez não caiba revelar alguma coisa que é tão delicada para você, para esta pessoa. Agora, vocês já estão num certo envolvimento ali nas mensagens e, né, é uma conversa que está fluindo e vocês estão marcando de se conhecer pessoalmente, vocês saíram para se conhecer pessoalmente porque já deu vontade de saber um pouco mais sobre o outro, né? Talvez seja o caso, sim. Não sei qual é o seu tempo, você que vai precisar saber, que de novo tem a ver com se conhecer melhor, certo? E então essa moça, é lógico que ela não ia no primeiro, nas primeiras três conversinhas lá por WhatsApp falar sobre essa questão da prisão do pai, mas quando ela é casada com essa pessoa hoje, quando eles lá, então foi no primeiro encontro que ela pegou e falou, mas já tinham aquecido conversas aqui. Quando ela sai com ele no primeiro encontro, estão ali falando cada um pouco mais sobre a sua história e tudo mais, ela fala, eu passei por uma coisa muito difícil, que dói pra mim até hoje, né? Meu pai foi preso, ela não quis falar sobre o que foi ali naquele primeiro momento e não precisa, tá certo, gente? Não é que eu vou precisar esgotar aquele assunto todo, dependendo de qual for o assunto, né? Esse caso aí da pessoa com infertilidade, teve uma doença, né? E aquilo também dói para ele não precisa falar sobre tudo, mas como a gente precisa pensar, levar em consideração que aquela pessoa que está comigo e que eu estou, de novo, né? A maioria das pessoas que eu trabalho, que me acompanham aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, são pessoas que estão buscando um relacionamento sério, né? Então eu estou falando focada nisso, né? Se você está ali saindo com alguém com o objetivo de desenrolar para um relacionamento sério, você concorda que essa pessoa tem o direito de saber sobre você? Então, que você tem filhos. De novo, eu não acho que isso é problema nenhum, mas algumas pessoas veem, ninguém vai me querer porque eu tenho filhos. Bobagem. Mas tudo bem. Porque eu venho de uma origem humilde. Porque já até, não falo inglês. Eu lido, né? Trabalho com pessoas de uma determinada classe social, onde nas empresas e falam 2, 3 línguas ali. E quando tem alguém ali, poxa, meu inglês não é, então isso também é um assunto delicado para a pessoa. É lógico que ela vai sair falando sobre isso lá no primeiro encontro, mas ficar disfarçando determinadas coisas, né, também não vai ajudar. Vamos supor, se vocês saem direto para viajar, o seu inglês que não está tão bom, ele vai aparecer, né? Então, será que não é melhor você pegar e abrir o jogo, né? Falar assim, olha, eu preciso te falar, o meu inglês não é dessas coisas, né? Tô me esforçando para melhorar, tô entrando em curso, quero entrar num curso, enfim, trazer, desde que seja verdade, né? Trazer isso, em vez de ficar tentando disfarçar. Por quê? Porque o seu comportamento também vai ficar esquisito. E aí o outro não sabe por que o seu comportamento está esquisito. Certo? E pode ficar fantasiando coisas. E lá vão histórias pro buraco, e não é por conta da sua falta de inglês, não é porque você não pode ter filho, não é por nada disso. É porque você ficou estranha ou estranho e o outro ficou ressabiado com o que era aquele estranhamento da sua parte. Tá bom? Então, voltando à moça né, que fala sobre o pai ali que foi preso, né, e tudo que ela passou ao longo da adolescência dela, começo da vida adulta, aquilo era constrangedor para ela, sim, mas fez com que eles pudessem, ele não tinha ninguém preso na família, não tinha esse tipo de coisa, mas ele entendeu a dor dela e pôde falar da dor dele em outro assunto, né? E ela também pôde receber. E aí vem um outro ponto importante, gente. Então eu falei que quem está ali com você tem o direito de saber, você não pode ter filho? Quando que você vai deixar para contar isso? Né? É importante que saiba sim. Por quê? Porque você também não perde tempo numa história. Por quê, gente?
aí você tá lá, você tá bem resolvida com as suas questões, você traz isso de um jeito ok ali para essa conversa, aquele assunto delicado, mas você fala, você tem coragem, você se expõe. É importante que você pense, leve em consideração que o outro precisa também de um tempo. Ele vai ter uma reação, possivelmente, dependendo do que for. Agora, como esse rapaz que eu falei da história da religião, por exemplo, né? Então ele fica ali, né, espantado ali, mas ela, com naturalidade, ela vai falando sobre o assunto, aquilo deixou de ser, passou a ser algo curioso para ele, tá? Depois eles acabaram não ficando juntos, mas não foi por conta da religião. Que você entenda que o outro vai sim, possivelmente, ter uma reação com isso. Talvez ele tenha perguntas, talvez ele fique impactado por um tempo, dependendo do que for, mas que isso faz parte também e que você não precisa tomar isso como um não para você necessariamente. Se você estiver bem resolvida ali, como eu disse, talvez você possa compreender melhor qual é o impacto disso para o outro. É lógico que tem pessoas que são muito indelicadas, tem pessoas que são críticas, tem pessoas que são grosseiras ao lidar com determinado assunto. E se for esse o caso, se você falar algo para uma pessoa dessa que não é capaz ou que não aceita a sua limitação, a sua dificuldade, a sua história, gente, será que essa pessoa é para ficar com você? Então, talvez não, eu afirmo, é melhor que vá. Não se prenda a alguém que não é capaz de te aceitar, tá? Agora, você do seu lado também precisa poder aceitar que o outro tem a chance, tem a opção de escolher, certo? O outro também tem a condição de dizer se ele sabe, se ele pode lidar com aquilo ou não. Ah, estou saindo com um homem que não pode ter filhos. Nossa, mas eu quero tanto ter filhos, né? E tá, então a gente está se conhecendo, talvez não seja para a gente dar continuidade, a não ser que, poxa, eu estou disposta a passar por cima disso. Só que aí você sabe que você está fazendo isso, né? O outro sabe que ele está fazendo isso, tá certo? E tem um outro ponto que eu também acho tão rico nisso tudo, que às vezes a gente tem uma questão que para a gente é muito delicada e isso pode ser o ponto de admiração de alguém por nós. Ao pensar aqui no que eu ia falar sobre o vídeo, né? Rapidinho foram chegando tantas histórias aqui na minha cabeça. Uma amiga minha que está solteira há pouco tempo, começou a sair com uma pessoa, com um homem, e pasmem, ela pegou e escreveu assim para mim: ai, Laila, achei tão lindo, quando ele está com as filhas, ele nem responde as minhas mensagens. E por que ela acha isso tão lindo? Porque o pai das filhas dela não está se mostrando nada presente né, após a separação, né? Então, quando ela vê neste outro, né, nessa pessoa que ela está saindo, que ele é um paizão, que ele é tão dedicado às filhas, que ele nem responde as mensagens dela ali naquele momento, o que para muitas mulheres seria um problema. Ele tem o final de semana dos filhos, e né, seria motivo de crítica. Alguns homens falam, como que ela vai aceitar que eu tenho filhos e não sei o quê? Mulheres também pensam isso. Você vê, essa minha amiga estava feliz da vida, gente, que paizão. Por quê? Porque quando ele está com as filhas, ele não está lá de tititi com ela no WhatsApp, né? Ele tem um momento que ele vai falar com ela, tá certo? E me lembrei de uma outra história também, de um rapaz que conhece uma moça, né? Começou a sair com uma moça e ela pega e fala que ela cuida, que ela cuidava de uma tia. Essa tia morava com ela, uma tia idosa que não tinha, e ela estava cuidando dessa tia, né? Então, ou seja, ela tinha responsabilidades aí com uma pessoa na casa dela, o que para muita gente seria um problema, né? Quantas pessoas cuidam dos pais, né? Dos pais idosos, né? E se sentem ali às vezes presos, né? Acham que vão estar presos por conta disso.
essa pessoa, esse meu paciente, ele achou aquilo tão lindo, né? Por quê? Porque a ex-esposa era uma pessoa de poucos cuidados, pouco carinhosa, pouco atenciosa, muito centrada em si mesma, né? Em si mesma. Então ele viu naquilo, né? Naquele gesto daquela moça com a tia, algo que ele valorizava muito. Você entende? Então, gente, a gente precisa mostrar, aceitar quem a gente é e mostrar quem a gente é. Vai ter sim alguém que te admire por isso, que veja isso como algo natural, ou que veja isso como algo muito positivo, que te admire pela sua força, pela sua coragem, pela sua gentileza, pela sua história, tá certo? Então, histórias difíceis, assuntos delicados, eles precisam ser abordados sim. Vou fazer um vídeo que deve ser para a próxima semana, onde eu falo sobre essas questões das conversas, como essas conversas podem acontecer, tá bom? Olha, eu espero ter podido te ajudar a pensar sobre isso melhor. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir o vídeo e não deixe de compartilhar o canal e o vídeo com outras pessoas, tá bom? Um beijo grande e a gente se vê.